começamos o nosso giro de informação repercutindo a nossa enquete do dia de ontem. Ontem nós fizemos uma enquete aqui, porque no dia 31 de março, que foi no domingo, nós considerado aí o marco do regime militar, do início do regime militar no Brasil. E aí, logicamente, a gente fez uma enquete a respeito dessa situação. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que a maioria dos entrevistados, 63%, considera que o dia 31 de março de 64, marco do início do regime militar no Brasil, deve ser desprezado. 63% acham que deve ser desprezado, enquanto 28% dos entrevistados acreditam que é uma data que deve ser comemorada e 9% disseram que não sabiam responder. Vamos ver como é que ficou a nossa enquete aqui do dia de ontem a respeito dessa situação. Aqui, 69%, olha aí uma inversão em relação ao que aconteceu lá com o Datafolha. 69% das pessoas que votaram a nossa enquete do dia de ontem, disseram que a data deve ser comemorada. 69%. 63% no Datafolha disseram que deve ser ignorada, desprezada, 63%. Aqui, 69% disseram que deve ser comemorada. 22% na nossa enquete disseram que a data deve ser desprezada, ignorada, não há nada a se comemorar, 22,4%. Enquanto lá no Datafolha, 28% disseram que a data deveria ser comemorada. Então, inverteu aí a votação, né? A intenção de voto aqui foi invertida em relação ao que aconteceu lá no Datafolha. Interessante quando a gente faz essas enquetes para comparar, né, com os dados de pesquisas mais amplas e com a enquete, que não é uma pesquisa, não tem a tecnicidade aí que tem uma pesquisa, mas enfim, é um apanhado geral do que aquelas pessoas que participam aqui da nossa enquete pensam. E tivemos aí 8,6%, que aí ficou realmente batendo com os 9% lá da pesquisa também, que responderam que não sabem responder, não sabiam o que responder a respeito desse tema, desse assunto. Vejam só, uma troca aqui, né, das intenções nessa pesquisa. 63% no Datafolha disseram que a data tem que ser desprezada. Aqui, 69% disseram que ela tem que ser comemorada. Enquanto que no Datafolha 28% disseram que ela deve ser comemorada, aqui 22,4% disseram que ela deve ser ignorada, desprezada. Obrigado aí para você que participou da nossa enquete do dia de ontem. Hoje nós temos novamente enquete repercutindo essa questão de casamentos e divórcio, separações, a gente querendo saber aí o seu estado civil. Traçar um perfil de estado civil aí do nosso ouvinte também, aquele que participa das nossas enquetes. Olha, um evento aconteceu aí no dia 25 de março, junto ao Teatro Municipal de Timbó, e coincidiu com os 90 anos de emancipação política do município. O evento foi Autores dos 90 Anos, organizado pela Prefeitura por meio do projeto Recebendo o Futuro, que traz estudantes das escolas locais para conhecer a estrutura do Poder Executivo. O evento, que foi coordenado pelo servidor Jonathan Brian Cristofolini, o nosso vereador, homenageou aí o empresário John Miller, representando a família Miller, o Antônio Jurandir Girardi, em representação aí a seu sogro, e o saudoso ex-prefeito Ingo Germer e o respeitado professor Demerval Mafra. Eles compartilharam suas vivências e experiências com cerca de 350 estudantes presentes, proporcionaram aí uma tarde enriquecedora, com certeza com muito aprendizado, bastante inspiração. Representando o governo da Alemanha, esteve presente também a cônsul honorária em Blumenau, a Suzane Clems-Adam, enquanto o governo italiano foi representado pela agente consular honorária Norma Maria Darui. Ambas receberam merecidas placas de homenagem entregues pelo prefeito e vice do município. A gente trouxe, relembrando, né? Isso aconteceu já no dia 25 de março, mas relembrando pela importância que é celebrar a história, né? Um país que não tem história, que não lembra da sua história, dificilmente vai ter um futuro, né? Um futuro promissor.
Então quero aqui também parabenizar o vereador Jonathan pela iniciativa e pelo projeto, pela iniciativa, e também os homenageados, né? O Antônio Girardi, que foi homenageado por conta do seu sogro, o prefeito Ingo Germer, a família Miller, através do Peru, né? O John Miller, o nosso companheiro do Rotary Clube Timbó Pérola do Vale, Demerval Mafra, respeitado professor que representa e representou ali a educação. Foram 350 estudantes que puderam ouvir, né, histórias interessantes, visões interessantes sobre a nossa história e sobre o nosso presente. Afinal, né, é a nossa história que compõe o nosso presente e que vai compor aí o nosso futuro também. Olha, o fim de uma novela ali na cidade de Blumenau. Jorginho Melo vai anunciar repasse de dinheiro para a compra do complexo esportivo do SESI. Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 1º de abril, durante entrevista coletiva no aeroporto Quero-Quero, o governador Jorginho Melo anunciou que irá repassar verbas para a Prefeitura de Blumenau comprar o complexo esportivo do SESI. A informação foi confirmada aí pela imprensa regional. A venda do local havia sido aprovada no mês de julho já do ano de 2022. O Conselho Nacional do SESI autorizou o trâmite para a aquisição da estrutura pela Prefeitura, que será, portanto, municipalizada. De acordo com informações da época, o valor que deveria ser pago pelo município de indenização pelo repasse do complexo do SESI era de 31.300.000 reais. Deste valor, 30 milhões serão recursos do governo de Santa Catarina, com os 1.300.000 reais restantes de contrapartida da Prefeitura. Em janeiro desse ano, Jorginho vetou a emenda parlamentar não impositiva que destinaria os 30 milhões do orçamento de 2024 para aquisição e municipalização do complexo do SESI ali em Blumenau. O Jorginho veio com a caneta recheada, né? Ontem aí em Blumenau, repassou recursos para o aeroporto ali de Blumenau também, e essa confirmação dos recursos para que a Prefeitura possa adquirir o SESI. Recursos na ordem de 30 milhões de reais aí para a Prefeitura de Blumenau poder fazer essa aquisição. Resta saber aí essa municipalização do complexo do SESI. Agora, se a Prefeitura vai, né, o que a Prefeitura vai implementar lá de fato, como é que ela vai fazer girar, né, o complexo do SESI, que é uma estrutura muito bonita, né, uma estrutura imponente ali na cidade de Blumenau, que estava sendo realmente pouco utilizada. Agora, a Prefeitura de Blumenau passa a administrar o complexo do SESI a partir, lógico, da confirmação dessa verba, da chegada dessa verba, da assinatura aí dos contratos, mas resta saber como é que vai ser administrado e o que será feito ali, como é que a Prefeitura pretende utilizar essa estrutura, que é uma estrutura, como eu falei, quem conhece lá sabe que é uma estrutura fantástica, a estrutura do SESI ali em Blumenau, e passa então, a partir do momento que tudo ficar formalizado, pago, 30 milhões do governo do estado para essa concretização aí de acordo, para que a Prefeitura então lá possa administrar o complexo esportivo do SESI. Vamos falar sobre o livro, sobre a história aí de uma das vítimas do ataque à creche em Blumenau, que vai ser lançado nesse sábado. O livro sobre a história de uma das vítimas do ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, vai ser lançado nesse próximo final de semana. O evento está marcado para 1h30 da tarde no Shopping Parque Europeu. O crime que chocou a cidade e todo o país completa um ano nesta sexta-feira, dia 5 de abril. Ao todo, 4 crianças foram mortas naquela ocasião. O livro Bernardo, Uma Estrela Brilhante, foi escrito pela Júlia de Souza Machado, madrinha de Bernardo, que na época tinha apenas 4 anos. A obra conta a história do alegre garotinho que teve a vida interrompida. Segundo a autora, o livro traz superação, amor e esperança e tem a intenção de ajudar toda a professora que perde um aluninho e não sabe como explicar para as crianças que o amigo não vai mais voltar no dia seguinte. A história também é para pais que perdem seus filhos e filhas para a doença sem cura. Aqui eu abro aspas para a autora. Essa história não se tornou apenas sobre crianças e suas famílias enlutadas, mas sobre cada pai, mãe, parente, amigo, professor e professora que um dia sentiu a dor de perder alguém e não saberem como recomeçar.
Além de Blumenau, o livro também será lançado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, no dia 24 de abril, às 7 horas da noite. Pois é, né? Um livro aí contando a história de uma das vítimas desse massacre que aconteceu ali na cidade de Blumenau, que realmente não pode ser esquecido. Muitas questões mudaram aí na questão da segurança nas escolas a partir do que aconteceu ali na cidade de Blumenau. Creche Cantinho Bom Pastor. Uma notícia aqui que mistura revolta, mistura a questão da importância da prevenção da dengue, né, que a gente espera aí que com a chegada da temperatura mais fria, do inverno, a gente tenha a situação mais sob controle da dengue, mas isso não deve nos deixar relaxados em relação a isso. Ao menos nesse momento ainda é um momento de muita atenção, de muito cuidado, porque a notícia aqui fala de uma morte de uma menina de 4 anos e que inclusive tem investigação aí do Ministério Público. Sofia Pereira morreu de dengue no último domingo, dia 31, no pronto atendimento lá do hospital de Barra Velha. A família da menina acusa que a equipe médica não prestou atendimento adequado à vítima. A primeira promotoria de justiça da comarca de Barra Velha solicita que a Secretaria de Saúde da cidade envie até 48 horas cópias de toda a documentação referente a atendimentos prestados à criança, forneça nome, cargo dos profissionais responsáveis, enfim, o Ministério Público agora, depois da denúncia aí da família, se envolvendo no caso com essa investigação. Além disso, também o Ministério Público está requerendo que o Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul, ali o Hospital Jaraguá, ali em Jaraguá do Sul, para onde a criança foi transferida e morreu, faça a apresentação integral de cópias de prontuário médico referente ao caso da vítima. O hospital tem o prazo também de 48 horas para o envio da documentação. Além do luto, a mãe da criança, Ana Maria, está com um sentimento de revolta após a morte da filha. Isso porque o caso teria sido um caso de negligência pelo médico que atendeu no pronto atendimento lá de Barra Velha. A pequena Sofia teve os primeiros sintomas na segunda-feira, dia 25, e foi levada ao pronto atendimento da cidade. Mesmo tendo recebido a pulseira de prioridade no atendimento, a unidade estava cheia de pacientes e a família demorou para receber assistência. Esse médico não pediu exame, não receitou remédio na veia, nada, deu remédio comprimido, pomada, ressalta a mãe da menina. A prefeitura, lá de Barra Velha, nas redes sociais, Daniel Pontes da Cunha informou que pediu ao secretário de saúde que fizesse o afastamento do médico envolvido no caso. O prefeito, abro aspas aqui para o prefeito lá da cidade de Barra Velha, estamos com muita tristeza, reunidos aqui na prefeitura de Barra Velha com os secretários, com o jurídico, devido ao falecimento da pequena Sofia. É um momento de muita tristeza para a população da cidade. Não tem como mensurar a dor da perda desse pai, dessa mãe que estão sofrendo nesse momento. Além disso, relatou que o governo municipal está tomando medidas administrativas e pediu a abertura de uma sindicância para apurar se houve ou não negligência médica no atendimento. Vejam só, uma menininha de 4 anos perdendo a vida por conta da dengue. Aí, logicamente, agora tem essa situação aí envolvendo a revolta da família, com o atendimento que a menina recebeu, enfim, e agora o Ministério Público envolvido. Nada vai trazer a vida da menina de volta. E o principal responsável pela morte da menina, vamos retirar essa questão da negligência que vai ser investigada agora pelo Ministério Público, enfim, pelos órgãos competentes, mas o principal fator aí que levou à morte da menina, claro, foi a dengue. Então, vejam só que a gente vê pessoas de idade morrendo, às vezes com comorbidades, enfim, mas a gente vê também uma criança de 4 anos que acabou perdendo a vida. Então a dengue não escolhe, né? A dengue não escolhe idade, não escolhe nada. Ela simplesmente precisa ser, a gente precisa ser se conscientizar da importância da prevenção da dengue, porque não tem cura, não tem tratamento, né? O tratamento é meramente você ir para casa, se cuidar, torcer para que ela não evolua, porque não existe medicamento, não existe nada que vá
só atenuar os sintomas, né? Você vai ter talvez um remédio para febre, um remédio para dor, que é comum na dengue, mas são só remédios para atenuar os sintomas e não a doença em si. Então, olha só a importância, né, da prevenção, mais uma situação aí que traz pra gente a importância da prevenção. Olha, para a gente fechar, o Haddad cria Comitê Permanente da Diversidade e Inclusão no Ministério da Fazenda. Isso mesmo, o Ministério da Fazenda, ou melhor, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, instituiu o Comitê Permanente de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão no âmbito da pasta, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União. O comitê tem como objetivo expor e acompanhar iniciativas relacionadas aos temas de diversidade e inclusão, promover igualdade de gênero, étnico-racial e o respeito à diversidade no Ministério da Fazenda. Além disso, deve contribuir, quando solicitado, com a elaboração de políticas públicas. Dentre as várias competências, o comitê também deve articular-se com os demais órgãos da administração pública, a fim de levantar a necessidade de ações educativas e de sensibilização nas temáticas de gênero, raça, etnia e diversidade que possam ser implementadas com foco na atuação da pasta. O grupo será presidido pelo gabinete do ministro e contará ainda com integrantes de outras áreas da Fazenda, como secretarias da Receita e Tesouro Nacional, além da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Assessoria Especial de Controle Interno. Essa notícia a gente trouxe para cá porque é o seguinte: na questão do Ministério da Fazenda, Comitê Permanente de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão no âmbito da pasta. Economia que é bom, nada. Planejamento na área da economia, nada. É realmente um governo que está voltado para a lacração. Veja, não que esse assunto não seja importante, não que esteja aqui falando a respeito do tema, que existe ministério específico para isso, mas esses temas ligados à lacração hoje em dia, e especialmente nesse governo, ganham inclusive notoriedade no Ministério da Fazenda, que devia estar preocupado sim em trazer estabilidade econômica para o nosso país, devia estar preocupado nos cortes dos gastos públicos, no equilíbrio das contas públicas, em zerar o déficit que em fevereiro foi o maior déficit histórico, né, da série histórica para o mês de fevereiro. E olha só a preocupação, olha o que é notícia não no Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda cria Comitê Permanente de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão. Economia que é bom, planejamento que é bom, nada. E assim a gente encerra então esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de terça-feira, dia 2 de abril.